Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de fevereiro de 2024. Mais um experimento, como vocês têm acompanhado ao longo dos últimos dias, eu estou tentando ver ainda na Casa Nova quais são as melhores maneiras de se registrar cada episódio matinal nosso. A gente coloquei aqui algumas espumas e tal, e hoje eu estou fazendo um outro experimento. Eu tenho um microfone aqui que eu comprei faz algum tempo, e hoje eu estou deixando esse microfone completamente flat, sem nenhum tipo de... ele tem alguns recursos de realce, disso, daquilo. Hoje ele está flat, vamos ver como é que ele vai ficar assim, como se diz em tecnologia, as is. Espero que a experiência seja agradável. Eu volto e meia pergunto para os raríssimos como é que ficou o áudio, às vezes no Twitter, mas é muito difícil ter algum feedback. Se algum de vocês tiver essa generosidade e puder comentar como é que o áudio vem evoluindo, ou não, pelo contrário, retrocedendo nos últimos dias, eu realmente agradeço. E retrocesso é uma palavra especialmente difícil, eu não sei se eu considero isso um retrocesso ou um avanço. Eu vou dar o link aqui hoje por uma conversa com o Eugênio Butti, que é um professor da ECA que eu respeito muitíssimo, sobre algo que miraculosamente surgiu nos nossos céus nesse domingo. O que surgiu nos nossos céus foram memes criados aparentemente por seguidores não só de Bolsonaro, mas seguidores de outras entidades também, usando inteligência artificial para expressar a sua profunda fé, a sua profunda convicção num futuro melhor. Foram geradas imagens muito impressionantes da Avenida Paulista, ali cheia de gente de verde e amarelo, patriotas de verdade e tal, sendo saudados por uma multidão de anjos luminosos descendo do céu. Numa outra dessas imagens, temos ali um gigante que parece ser uma mistura de Godzilla com Robocop, com o Arcanjo Gabriel, eu não sei, é uma criatura colossal, linda, numa armadura com asas abertas e uma espada gigante na mão, e conclamando, obviamente, o exército de Deus abençoado contra não sei exatamente o que. São imagens, eu vou dar o link, eu não vou usar nenhuma dessas imagens hoje, eu não quero divulgá-las além do necessário, mas é muito perturbador. Eu sempre, vocês sabem que eu sou meio, digamos, inábil com algumas questões, ou pelo menos incompetente, ou pelo menos não formado, talvez insensível com algumas questões esotéricas, mas eu não consigo entender porque numa religião que se propõe a religião do amor e de um Deus onde todos somos iguais irmãos, existe um anjo de armadura armado até os dentes. Então, para que serve isso? Eu não sei, mas eu vou dar o link aqui para o artigo do nosso amigo Eugênio Butti. Mas eu também tive aí uma sessão flashback, eu me lembrei, deixa eu pensar um pouco aqui, no mesmo quarteirão que a gente está morando agora, existe uma entidade, existe uma casa gigantesca na esquina, não é na esquina, mas uma casa assim em cima de uma coisa mais alta, muito bonita, muito bem conservada, com uma placa vermelha, é a TFP. Eu moro do lado da TFP. TFP, para quem não sabe, é a tradição família e propriedade. Talvez, se você for um paulistano um pouco mais antigo, você já deve ter visto esses caras desfilando por aí, literalmente desfilando, carregando estandartes, roupas medievais, umas túnicas, como se fossem cavaleiros cruzados, a Plínio Salgado de Oliveira. Eu nunca entendi muito bem o que fazia a TFP. Aí eu me lembrei vagamente que no golpe militar de 64, que a minha geração, que estudou na ditadura, chamava de revolução, porque achava que a gente tinha sido salvo de alguma coisa, revolução a pinó é golpe mesmo, não é mesmo? Na revolução, no golpe de 64, houve a participação a Marcha da Família por Deus e sei lá o que, não sei, Marcha da Família por... eu não lembro mais direito. É a Marcha da Família por Deus e alguma coisa, eu não sei, e também tem aí o envolvimento, eu lembrava vagamente do envolvimento da Liga das Senhoras Católicas, e eu fiquei meio confuso, porque ontem, assistindo a Globo News, um dos jornalistas que eu mais admiro, um cara competentíssimo, inteligentíssimo, extremamente divertido, que é o Otávio Guedes, estava falando com a Júlia do Ailib, que também é minha ídola, eles estavam falando sobre o que aconteceu no domingo, que é praticamente não só um ataque à democracia, mas um ataque ao Estado laico,
né, porque de repente você vê ali pastores pregando, chamando, né, todo mundo de exército de Deus, né, e todo mundo ali, sei lá, vendo anjos e vendo arcanjos e espadas e armaduras e jovens loiros, que aquilo era uma coisa nova, né, que até então a oposição não tinha esse caráter quase teocrático, não é? Mas aí eu me lembrei justamente desses episódios anteriores, da Liga das Senhoras Católicas, da Tradição, Família e Propriedade, e conversei com duas entidades, né, bastante concretas, inclusive, que consomem muita energia, que aliás é uma boa pauta para a gente conversar hoje. Eu conversei com o ChatGPT a respeito, conversei com o Gemini do Google, eu vou passar o link para vocês. A minha impressão, aliás, comentando aqui uma conversa com um raríssimo, muito querido, que é o Thomas Shi, é interessante porque quando você conversa com o ChatGPT, a conversa flui, é uma conversa um pouco mais fluida. Quando você tenta conversar com o Gemini, embora o Gemini traga informações de várias perspectivas e tenha mais cuidado, a conversa não flui tanto, mas eu acho que os dois aí dá para compor e ter uma imagem um pouco melhor sobre a minha curiosidade matinal, que era sobre esclarecer um pouco. Eu era muito criança, era menino, né, sei lá, mas a história da Liga das Senhoras Católicas. Vamos começar pela Liga das Senhoras Católicas. A Liga das Senhoras Católicas tem um papel um pouco menos controverso, porque TFP apoiou a ditadura abertamente, a TFP se envolveu com a ditadura militar, vários personagens da ditadura militar faziam parte da TFP, embora a TFP hoje tenha uma relação meio complicada com o Bolsonaro, porque na verdade o Bolsonaro é um cara de centrão oportunista, ele não é necessariamente de raiz extrema-direita, só pegou carona na história, não é? Só está capitalizando em cima desse ranço nacional. Mas a TFP apoiou abertamente a ditadura, não tem nem dúvida disso, né? Eles continuam aqui do lado fazendo não sei o que. Eu já encontrei um dos membros aqui, todo, imagina, domingo, 7 horas da manhã, o cara está todo de terno e gravata e com um bottom esquisito, não, eu não sei o que eles fazem, não tenho a menor ideia. Mas a Liga das Senhoras Católicas, segundo sobretudo o Gemini, tem uma história um pouco mais controversa, um pouco mais multifacetada, vamos chamar assim. Ela foi criada em 1932, né, segundo o Gemini, e o que acontece é que ao longo da história do Brasil, né, ela teve diversas interações com os acontecimentos, porque dentro da Liga das Senhoras Católicas criou-se uma ala progressista, mais ligada a causas sociais, e uma ala, digamos, conservadora, mais linha dura, né? Não preciso dizer que aquela que foi ali aplaudir a ditadura foi, obviamente, a ala conservadora. A ala mais progressista estressou, e aí vale lembrar que também o catolicismo no Brasil teve um papel importante de resistência à ditadura. A gente tem várias figuras religiosas, aqui tem até o nosso, como é que chama esse frei? Que agora, coitado, está sofrendo porque está apoiando os moradores de rua, esqueci, né? Mas veja bem, então a Liga das Senhoras Católicas, ela tem dois lados. Ela tem realmente um lado conservador, barra pesada, que eu não sei se estava presente na Paulista, não sei se a Paulista era eminentemente evangélica ou se tinha católicos também, eu não tenho a menor ideia, não é? Mas vale lembrar que o Gemini cita inclusive uma líder da ala progressista da Liga das Senhoras Católicas, que foi torturada no governo Vargas, então porque se contrapôs à ditadura, né? Mas de qualquer maneira estamos vendo aqui, não o uso da inteligência artificial em favor da, nem sei do que isso, né? Em favor veja só que deve ter gente, isso vai ser compartilhado, foi lindo, né? Imagina essas criaturas magníficas. E agora que eu estou me lembrando com que frequência você tem nessa simbologia católica anjos com espadas, né? Bom, mas deixa para lá, não vamos nesse mérito. Vamos falar de algo no céu, né? Vamos falar de algo a quem devemos toda a vida, algo que eu acho que a gente deveria ressuscitar o culto, algo que está no wallpaper do meu Windows, em todas as minhas máquinas, o wallpaper, inclusive no meu celular, Android, o wallpaper é o mesmo, né? É uma foto em alta resolução do Sol, não é? O Sol que está agora numa fase bastante movimentada. Eu já comentei com vocês, o Sol a cada 11 anos, ele alterna entre mais atividade e menos atividade, o que não quer dizer que não aconteça nada, que alguma coisa seja muito previsível. Por enquanto a gente não é capaz de prever, a gente só é capaz de acompanhar as coisas que acontecem, né? Eu acabei de ler agora, estou até gravando o radinho um pouco mais tarde,
porque eu li um artigo bastante longo da New Yorker, excelente, excelente, muito bom, sobre o que aconteceria com a nossa civilização, com o ChatGPT, com o Midjourney, com a internet, com o TikTok, com qualquer coisa que vocês podem, o Telegram do Bolsonaro, não é? O que aconteceria se houvesse uma tempestade solar de grandes proporções? Então vamos lá. A questão é a seguinte: o Sol digamos que é uma criatura inquieta, certo? Ele está num processo, ele não é uma bola de fogo, claro, aquilo não é fogo. Fogo é quando você queima alguma coisa com oxigênio, certo? Não, não é o que está acontecendo ali. Ele é uma bola de plasma. Plasma é quando você esquenta tantas coisas. Você pega uma coisa sólida, você esquenta, derrete, né? Sei lá, derrete, vou derreter esse plástico. Aí você esquenta um pouco mais, ela vai virar gás. Se você esquentar muito mais, o gás, coitado, se dissocia, os átomos se dissociam, as moléculas, cara, virou um monte de partícula carregada para lá e para cá, como era no começo do universo. No começo do universo, antes da gente ter a matéria um pouquinho mais bem comportada, tudo era plasma, tá bom? Então o Sol é uma bola de plasma, uma bola de plasma em que várias coisas estão acontecendo, né? No seu núcleo estão acontecendo reações nucleares o tempo inteiro, é uma loucura, né? Fusão nuclear acontecendo o tempo todo, isso movimenta absolutamente aquela confusão toda. Como ele é feito de plasma, ele não é sólido, então aquilo é um caldeirão, né? Um caldeirão girando, vale lembrar que ele está girando, né? Aliás, é uma coisa interessante, como ele não é sólido, qual é a velocidade de rotação do Sol? Como é que você calcula? Quanto tempo dura para o Sol dar uma volta em torno de si mesmo? Mais ou menos como a Terra, como seria um dia solar? Depende, né? No Equador, a coisa, como é que é? São 27 dias no Equador e 33 dias nos polos. Então veja, ele não é sólido, então as diferentes áreas do Sol estão girando em velocidades diferentes. E aí tem uma questão interessante, como ele é feito de plasma, e plasma são partículas que são eletricamente carregadas, quando você tem partículas carregadas se movendo para lá e para cá em velocidades diferentes, isso gera campos magnéticos. E como está essa confusão toda, aquilo parece, né, uma ebulição, os campos magnéticos estão o tempo inteiro se cruzando, se entrelaçando, esticando que nem elástico. Cara, é um caos. É que a gente não consegue enxergar isso, a gente consegue visualizar de outras maneiras, mas os campos magnéticos do Sol, eles estão o tempo inteiro, ele é como se fosse um espaguete feito de borracha que está o tempo inteiro se mexendo, esticando, porque você tem partícula carregada girando para lá e para cá. E o que acontece é que às vezes, nesses elásticos, né, do campo magnético, quando você começa a esticar e bum, de repente ele solta e, bom, você sabe o que acontece quando um elástico solta, você já deve ter levado uma chicotada dessas, querendo ou não, né, ou submetido a alguém distraído, algum peteleco desses. Quando uma borracha dessas estica e solta ou arrebenta, né, o que acontece é que você tem uma liberação brusca de energia. Então, o Sol está sujeito a isso, a gente ainda entende mais ou menos, a física entende bastante sobre o que acontece dentro do Sol, não tudo, porque realmente deve ser um negócio muito caótico, não é? Mas a gente não entende, a gente entende o suficiente para interpretar, mas a gente não entende o suficiente para prever muito bem o que vai acontecer. O que a gente já notou é que a cada 11 anos, às vezes ele está mais ativo, menos ativo. Como é que a gente percebe isso? Desde o tempo de Galileu que quase foi para a fogueira, isso sim é fogo, né? Por conta dessa descoberta, né? Todo o pessoal da teologia, todo o pessoal que achava que o universo é a obra de um criador perfeito, que é um relojoeiro, dizia que a Lua é meio sujinha, a Lua também, mas a Lua não conta, tá bom? Mas tirando a Lua, o mundo é uma perfeição, uma coisa espetacular, obra de Deus. Aí o Galileu faz lá um instrumento, hoje bastante simples, né, coisa de criança, né? Aí ele olha e fala, não sei se vocês perceberam, mas o Sol tem umas manchas, e essas manchas estão se mexendo. Como assim o Sol tem manchas, né? E pronto, você já está questionando a perfeição divina, né? Como assim você vai dizer que o cara fez um trabalho meia boca? Como assim você vai dizer que o Sol muda, ele deveria ser eterno, porque afinal a eternidade, blá, 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 blá. O cara quase rodou, ficou em prisão domiciliar pro resto da vida, não é? Mas faz tempo que a gente sabe que o Sol tem umas manchas, ninguém sabia o que eram as manchas, hoje a gente sabe o que são as manchas. O que acontece é que nessa confusão toda de campos magnéticos, a hora que de repente você tem ali uma intensidade maior, uma concentração do campo magnético, aquela região fica um pouco mais fria, ela fica um pouco mais escura, mais fria. Como ela está mais fria,
ela emite menos luz. Como ela emite menos luz e em volta é claro pra caramba, parece que aquilo é escuro. Não, não é escuro, só é menos claro, certo? É só uma questão de contraste. Então as manchas solares não é nuvem, não é, sei lá, civilizações alienígenas, não é nada, é simplesmente regiões um pouquinho menos quentes, não é que parecem mais escuras. Elas são um pouquinho menos quentes porque por ali está entrando e saindo justamente esses elásticos de campos magnéticos com uma energia simplesmente colossal. Então, se você, esses dias todos eu tenho acompanhado, eu sigo no YouTube um canal de Space Weather, sim, existe uma coisa chamada meteorologia solar, não é previsão do tempo solar, é uma instituição internacional, né? Tem cientistas o dia inteiro olhando esse negócio, não é? Você tem canais, você tem Twitter, você tem tudo, eles ficam ali avaliando, olha o que está acontecendo, né? E aí, esses últimos dias, eu já comentei com vocês en passant, têm sido especialmente, digamos assim, interessantes, para não dizer assustadores, ou pior ainda, apavorantes. Porque o que acontece é o seguinte, vamos imaginar que nessa confusão, nesse ata e desata, né, esses acúmulos e de repente esses jorros de energia, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que acontece é o que eles chamam de labareda solar, solar flare. É o seguinte, você tem uma liberação brutal de energia eletromagnética na forma de ondas eletromagnéticas. Então vem um jorro, ou sai um jorro, né, de radiação eletromagnética, que é raio-x, é raios gama, etc e tal. Ok? Ok. Isso, por enquanto, é eletromagnético, não são partículas. Mas acontece que, né, você está cheio de partícula carregada, adivinha o que esse jorro acaba provocando? Ele acaba, muitas vezes, levando junto, como se fosse um tiro de canhão, partículas, como se fosse uma mangueira, né, partículas carregadas em velocidades altíssimas, velocidades tão altas que já começam a ficar relativísticas, né? E aí é uma ejeção de massa coronal, simplesmente está vindo matéria, ele está expelindo matéria, já não é mais só radiação, agora está vindo plasma mesmo, agora é um jorro de plasma e salve-se quem puder. Então o que acontece? Né? Isso está acontecendo o tempo todo, tem solar flare para cá, tem uma ejeção de massa coronal para lá, imagens espetaculares, né? Quando isso acontece e você coloca do lado ali, essas manchas solares normalmente têm o tamanho do planeta Terra inteiro. Né? Uma pequenininha é do tamanho do planeta Terra, uma maiorzinha é algumas dezenas do tamanho da Terra. Então é grandes proporções, digamos. Então quando você vê, de repente, um jorro de massa coronal, que é centenas de vezes maior e mais largo que a Terra, você fala, uau, né, que tomara que isso não venha na nossa direção. A gente tem que torcer, mas é uma questão estatística. Em algum momento, né, essas golfadas, vamos chamar assim, para ser um pouquinho escatológico, aliás, escatologia, vou fazer um parêntese aqui, escatologia, a gente associa escatologia a dois modos de pensar, né? Escatologia é quando você tem uma estranha fixação em excrementos. Porque escatologia é o estudo daquilo que do final, o final, né, da nossa digestão são excrementos. Então, quando você tem uma estranha fixação por palavras ligadas a xixi, cocô, meleca e demais secreções e excreções do corpo humano, você pode falar que você tem um apetite escatológico estranho, mas também escatologia, né, é uma visão de mundo bastante comum a algumas vertentes do cristianismo, porque escatologia é o fim dos tempos. Né? A escatologia está tentando entender o andar da carruagem pelo final dos tempos. Então, uma visão escatológica, né, sem pensar em xixi, cocô, meleca, né, do que vai acontecer com a humanidade, é o que levou muitas pessoas a, no domingo, usar uma bandeira de Israel. E, aliás, vou dar o link para mais uma conversa sensacional com o ChatGPT, sobre o que os evangélicos por que os evangélicos têm interesse em Israel e o que isso tem a ver com o fim do mundo. Então vou fazer um parêntese aqui, já que eu falei do sol, vamos voltar para a questão do domingo. A questão é a seguinte, em algumas vertentes da fé, não é segundo o livro da Revelação, do Apocalipse, Ezequiel e não sei mais quem, o que acontece é que vai ter o final dos tempos, vai ser a segunda vinda de Jesus, ele vai voltar, certo? Mas para ele voltar vai ter que acontecer antes uma série de coisas, então tem vários sinais de que ele vai voltar,
né? E esses sinais vão culminar numa coisa chamada Armageddon, o Armagedon, ou seja, lá como é que fala isso, né? Que vai ser uma colossal batalha entre o bem e o mal, e obviamente o bem vai vencer, e obviamente as pessoas legais e boazinhas e que vão na Avenida Paulista vão ter aí um período imenso de glória, fazendo não sei o que no paraíso, que deve ser um lugar meio chato. Então, existe essa expectativa, faz muito tempo já, de que Cristo vai voltar, né? Porque afinal o cara foi embora, nunca mais ligou nem nada, né? Então ele vai voltar. A questão é, e aí, né? Quais são os sinais? Como é que a gente sabe? A gente consegue acelerar isso? E nesse texto com o ChatGPT eu compartilho com vocês algumas dessas crenças, né, porque a profecia fala das tribos perdidas de Israel, e aí tem uma tribo que nunca apareceu, e uma das vertentes achava que, inclusive, quando chegaram nas Américas e encontraram os povos maias, etc. e tal, nossa, quem sabe eles são os povos perdidos de Israel. Pronto, agora a gente pode finalmente acelerar esse processo, né, da segunda vinda do Cristo, como convertendo esses caras para o cristianismo. Então, tem inúmeras justificativas para os jesuítas e os religiosos terem catequizado as Américas, mas um grupo deles ali acreditava que era isso que eles precisavam fazer para acelerar justamente o fim dos tempos. Vamos acelerar o fim dos tempos, né? Acelerou o fim dos tempos dos índios, dos indígenas, coitado, não do resto. Né? Realmente para eles foi o apocalipse. Né? Mas veja como isso também está ligado a esse apoio um pouco difícil de entender dos evangélicos a Israel, que, aliás, recentemente eu comentei com vocês que tem evangélico que acha que judeu é cristão, que é um fenômeno muito curioso, porque isso também, na cabeça dessas profecias malucas, para Cristo vir de novo, os judeus têm que voltar para a Terra Prometida. Enquanto eles não voltarem para a Terra Prometida em Jerusalém, Cristo não vai voltar. Então, esse amor ou esse apoio não é exatamente um apoio à causa sionista, não, é simplesmente o interesse na segunda vinda de Cristo. Então, agora você tem uma noção um pouco melhor desse caráter escatológico, segundo a minha visão, nos dois sentidos, né, da presença desses excrementos políticos na Avenida Paulista. Então é escatológico nos dois sentidos. Mas vamos voltar aqui para a questão do Sol, tá bom? Vamos voltar para a questão do Sol. Então, o que acontece, você pode ter lá, você tem os campos magnéticos do Sol, estão sempre o caos, porque ele é uma bola de gás eletricamente carregada, girando que nem uma louca, numa temperatura altíssima, de tempos em tempos essas coisas, blum, né, rompem e lançam um canhão de radiação em alguma direção. Esse canhão pode eventualmente carregar plasma, aí é pior ainda, né? E aí o que acontece, e já aconteceu algumas vezes, é que isso faz diferença para esse pequeno planeta aqui. Durante muito tempo isso não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque a nossa civilização não tinha eletricidade. Tá bom? A partir do momento que a gente começou a se eletrificar, século XIX especificamente, começaram a perceber alguns fenômenos estranhos, né? Então, acho que em 1859, não tenho certeza, eu estou chutando a data, estou falando de memória, não sei se foi 59, 72, mas acho que foi 59. O que acontece é que, de repente, auroras boreais no Panamá. Pera um instante só, se é boreal, não devia estar no Panamá. Por que você está vendo brilhos estranhos no céu, né, no meio, quase no Equador? Não faz sentido, né? E no mundo inteiro o céu estava meio esquisito de madrugada, o que está acontecendo? Devem ser divindades, deve ser Odin, as valquírias. Não era nada disso não. É que naquele momento aconteceu provavelmente uma tempestade solar medonha, que a gente ainda não testemunhou nenhuma dessas, e isso provoca perturbações aqui no nosso planeta. Por que provoca perturbações no nosso planeta? Porque a gente tem muita sorte. O nosso planeta, entre outros maravilhas, ele tem um núcleo metálico que está derretido. Esse núcleo metálico que está meio molengo ali, uma sopona, ele está girando junto com o planeta, e na medida que esse núcleo metálico ele gira, ele faz parte, bem-vindo à física, né? Quando você gira cargas elétricas, ele gera um campo magnético. Então a Terra tem um campo magnético bastante constante, bastante intenso, porque ela está girando, o núcleo está girando, e o que é interessante é que, e daí, né, serve para quê? Para pombo, saber para onde ele vai? Serve para bússola também serve. Mas esse campo magnético, curiosamente, nos protege do mau humor solar, porque o Sol está o tempo inteiro, não só o Sol, o cosmos inteiro, está o tempo inteiro
cuspindo coisa para tudo quanto é lado, quando essas partículas carregadas elas encontram o campo magnético da Terra, elas desviam. Então o campo magnético da Terra funciona como se fosse um escudo da Star Trek, né? Ele é como se fosse um sistema de defesa contra partículas carregadas, radiação e tal. Então a gente tem sorte, porque isso protege a gente de radiações perigosas que talvez até tivessem impossibilitado a vida ou então levado a nossa atmosfera embora. Vale lembrar que Marte já esfriou, o núcleo de Marte está duro, não tem mais campo magnético quase nenhum, não tem nenhum campo magnético que proteja Marte do vento solar, porque o Sol está o tempo inteiro expelindo partículas, é como se fosse vento, né? Como não tem nada que proteja Marte disso, a atmosfera de Marte, em grande parte, foi embora. A mesma coisa para a Lua. A Lua também, né, perdeu. A gente ainda tem esse escudo de defesa, está aí mais alguma coisa para eu acender uma vela todo dia de manhã, né, porque o dia que se a gente perder esse campo magnético, a gente está frito, não demora muito. Mas voltando, então, esse nosso campo magnético protege a gente, ok? Quando o Sol cospe essas coisas loucas na nossa direção, isso acaba sendo direcionado, desviado, se concentrando, sobretudo nos polos, e aí essas partículas todas que estão se concentrando, carregadas, concentrando nos polos, lá em cima na atmosfera, elas vão interagir com a nossa atmosfera, que ainda existe, e a atmosfera brilha. Então, quando, sei lá, o átomo do oxigênio fica verde, o átomo do nitrogênio fica laranja, eu nunca sei as cores, eu já esqueci, mas é mais ou menos assim. Então, aquela luz que brilha lá não são almas, não são espíritos, não é nenhum presságio, não é nada, são simplesmente as partículas do Sol que foram concentradas ali e estão interagindo com a nossa amada atmosfera, que a gente conseguiu sacanear, né, com muita alegria. Pois bem, então isso acontece nos polos, que é onde o campo magnético da Terra se concentra, mas dessa vez, no século passado, cara, o céu estava brilhando para tudo quanto é lado. Então, tudo leva a crer que foi uma tempestade de barra pesada. Houve outros sinais, né? Já tinha telégrafos, né? Naquele momento, telégrafo você tinha que ter energia. Não, o telégrafo estava funcionando sem energia, porque tinha tanta eletricidade, isso estava induzindo tanta eletricidade por aqui, que estava tudo soltando faísca, teve incêndios. Uau! Né? Um fenômeno desses, ninguém estava entendendo na época, até que um cara, se eu não me engano, um inglês, observou, ele estava observando o Sol, Carrington, e ele percebeu, tem uma mancha solar ali, ups, eu vi um brilho estranho, né? Pronto, foi a primeira vez que a gente testemunhou, provavelmente uma solar flare, uma dessas erupções solares, e aí os caras começaram a juntar Lé com Cré, mas demorou muito para a gente entender a influência que isso faz. Então, voltando, a sequência é a seguinte, você tem lá os campos magnéticos se enroscando, é uma suruba danada, num certo momento eles espanam, né, isso solta um jorro de raio-x e raio-gama, que já não é bom, né, sobretudo porque isso é muito energético bom, velocidade da luz você sabe, se saiu do Sol um raio-x, chega aqui em 8 minutos. Essa é a conta. O Sol está a 150 milhões de quilômetros, você faz a conta, 300 mil quilômetros por segundo. Qualquer coisa que acontece no Sol chega aqui em 8 minutos, né? Ok. Então, mas, então se a gente vê uma coisa dessa nossa direção, a gente não tem muito tempo, a gente tem 8 minutos. Não, aliás, nem isso, né? Porque se você viu é porque já aconteceu, né? A hora que você vê, a luz chegou junto com a desgraça, então eu falei besteira. Então, olha aqui, a hora que se você vê, é porque já aconteceu há 8 minutos atrás. Tudo que você vê no Sol, com seus olhinhos, aconteceu há 8 minutos. Certo? Certo. Ok. Então vamos lá. Então, só que quando vem o jorro de plasma, aí são outros 500, porque o jorro vem mais devagar. Então, se a luz demorou 8 minutos para chegar aqui, o jorro pode demorar dezenas de minutos. Menos de 1 hora, talvez. Então a gente não tem muito tempo, né? Caso a gente descubra que tem alguma coisa vindo na nossa direção, a gente não tem muito tempo para se preparar, tá bom? Porque a hora que esse jorro vem, várias coisas podem acontecer. Obviamente, auroras, essa é a primeira questão, né? A segunda coisa pode afetar satélites, né? Os satélites podem, né, começar a ter interferência, podem entrar em parafuso, podem não funcionar mais. Isso acontece toda hora. Já teve um lançamento de satélites do Elon Musk, que ele, macho pra caramba, sempre, claro, resolveu ignorar o alerta de uma tempestade solar. Ele lançou 40 satélites, os 40 satélites
pifaram todos por causa da tempestade solar e não serviram para nada e acabaram caindo e viraram lixo, ok? Ok. Quem manda o Elon Musk ser macho, né? O cara vai peitar uma tempestade solar. Mas tudo bem. Mas isso já é ruim por si só, certo? Isso vai distorcer o campo eletromagnético da Terra, vai provocar perturbação nas comunicações. Mas aí vem a etapa mais complicada, que eles chamam de geostorm, de uma geotempestade. Porque essa loucura toda que começa a acontecer, aqui essas partículas carregadas distorcendo o campo magnético da Terra, se você tem condutores, fios condutores, coisas metálicas, adivinha o que acontece com um condutor dentro de um campo magnético que está enlouquecido? Corrente. Né? Isso induz corrente. Aliás, é como se você tem um carregador de celular que funciona por indução, é assim, né? Você tem na base, eu tenho agora, comprei recentemente, a base gera um campo magnético que fica oscilando, em cima você coloca o celular que tem uma bobina, né? Esse campo magnético induz uma corrente na bobina e essa corrente carrega a bateria. É assim que carrega fone de ouvido, assim carrega um monte de coisa. Pois bem, então é muito parecido, né? De uma hora para outra, né, o universo virou um carregador sem fio e se você tiver coisas elétricas, elas vão sofrer passagem de corrente contínua, pior ainda. Né? Então isso vem acontecendo de tempos em tempos. Já teve blackout nos Estados Unidos, já teve, acho que essa semana agora teve também um outro blackout de celular também no hemisfério norte. É um absoluto pesadelo. Tem até uma história que eu não tinha ideia. Acho que na guerra do Vietnã, né, os americanos quiseram proteger ali um porto e colocaram debaixo d'água várias minas explosivas com sensores magnéticos. Né, tipo, ó, se passar um barquinho aqui, bum, já era. Né, uma coisa bonita, uma coisa, tecnologia usada de uma maneira covarde, como em toda mina explosiva. Pois bem, o que acontece é que eles botaram um monte e de repente, bum, estouraram todas ao mesmo tempo. Né? O que será que foi? Um triunfo, né, da resistência guerrilheira da Vietcong? Não, provavelmente uma tempestade solar simplesmente provocou, né, uma perturbação eletromagnética tão forte que fez com que todos os explosivos detonassem ao mesmo tempo. Então, veja, os sinais estão acontecendo o tempo todo, né? A gente está entrando agora, entre agora e o ano que vem, é um ano de máxima. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que aponte para outra direção, pode ser que, né, a gente pegue de raspão, a gente não sabe. Mas você tem aí no mundo inteiro engenheiros, controladores de tráfego aéreo, pilotos, né, gente de infraestrutura prestando atenção na previsão do tempo solar. Porque se te acontece uma coisa dessa, eles têm muito pouco tempo para se proteger, para proteger os transformadores, para proteger a transmissão de energia, né, para eventualmente desligar o aparelho, para se preparar para o pior, porque não tem o que fazer. Nós construímos uma civilização que parece, né, super resiliente, super conectada, tal, mas essa conexão, como depende, pelo menos por enquanto, né, efetivamente de eletricidade, de eletrônica, essa eletrônica está sim sujeita a, sei lá, crises de mau humor da única divindade a qual eu presto algum tipo de homenagem todo santo dia, que é o Sol. Então eu não sei se isso deixa você, sei lá, maravilhado, né, com a grandeza do universo, ou se deixa você preocupado, né, com o que vai acontecer se de repente cair a internet, o Wi-Fi, seja lá o que for, né, mas eu achei essa história bastante interessante. Tem mais, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas também talvez sem mudar. Como vocês sabem, eu tenho acompanhado bastante a Sabine Rosenfelder, que é uma física que tem, eu nunca vi, acho que ela deve ter uma irmã gêmea. Ela produz conteúdo demais, ela é pior do que eu. Né? E ela estava fazendo agora uma coisa que era basicamente decepcionante para muita gente que gosta de acreditar em coisas quânticas e coisas, assim, digamos, um pouco mais exóticas, né? Faz tempo já que eu venho ouvindo falar que estão testando um novo tipo de propulsão espacial que é baseada em inércia quântica e blá, 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 ok? Que seria algum tipo de motor que nos propeliria para as estrelas usando pouca energia e usando o raio da física quântica. E vocês sabem que toda vez que eu ouço a palavra física quântica, eu fico muito assustado, normalmente está associado a estranhas terapias alternativas, não é? E provavelmente também alguma bateção de carteira. Mas, então, não. O vídeo dela é um pequeno balde de água fria, primeiro porque ela vai mostrar em que, curiosamente,
todo esse blá 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 de motor de inércia quântica é baseado em papers que não param em pé, né, em papers que não passam no teste do riso, né, em papers que é muito difícil um físico com um pouquinho mais de bestunto assinar embaixo. Né, mas isso ganha notoriedade, ela vai falar da radiação Unruh, ela vai falar de um monte de coisa de louco, eu não vou entrar no detalhe, se vocês tiverem curiosidade científica, por favor, não se avexem, né, vão lá pesquisar, vão lá assistir. Mas o que é interessante é que fizeram agora um teste, botaram um satélite em órbita no foguete lá do Elon Musk, agora qualquer um com dinheiro pode pôr qualquer coisa em órbita, né, vilões do mundo inteiro agora podem fazer o que quiserem, né, mas alguém resolveu fazer um experimento com esse bendito motor, o experimento é um absoluto fiasco, mas a questão é, se a coisa não tem fundamento científico, não tem nenhuma teoria que apoie, né, pelo contrário, a teoria justamente aponta na direção contrária, porque você não cria energia do zero, tem várias questões envolvidas aí, como é que os caras arrumam grana para isso? E ela vai mostrar que a DARPA, que é aquela agência de projetos avançados da defesa americana, investiu não sei quantos milhões de dólares numa coisa de louco, aí um outro maluco lá conseguiu também uma verba de milhões para construir um detetor para provar que o universo era um holograma, né? E ele mesmo dizia, olha, não tem uma teoria para isso, então, mas mesmo assim, olha que interessante, mesmo sem teoria, né, mesmo sem o respaldo do bom senso científico, você consegue levantar dinheiro para umas coisas de louco, o que é muito interessante, não é o que fala sobre como é que o dinheiro é alocado de lá para cá. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Deixa eu ver aqui. Eu tinha falado rapidamente aqui do consumo de energia da inteligência artificial. Para quem tem interesse, eu vou dar um link aqui para um canal que eu adoro, né, que é o Science Friday, do Ara Flatow, muito bom, em que ele está entrevistando um rapaz que está fazendo um belo trabalho de tentar mapear quanta energia que a inteligência artificial consome. É brutal e só cresce. E tem crescido exponencialmente ano após ano, porque os investimentos, vocês sabem, são gigantes. A minha teoria agora é que toda empresa de tecnologia quer empurrar para você a própria inteligência artificial, para você não olhar para as outras, mais ou menos como o Windows e o Internet Explorer, entendeu? Então o Gemini é o Internet Explorer do Chrome, né, do Google, o ChatGPT é o Internet Explorer da Microsoft, e cada um vai ter seu próprio Internet Explorer para você não consultar as fontes alheias. Mas, pois bem, estão investindo um dinheiro louco, e uma das questões é energia. Quanta energia isso consome? Cada vez que você treina um modelo desses, o consumo de energia é tão absolutamente brutal, isso só tende a aumentar. E não é só a energia, quando você tem um data center desse tamanho, você consome água. Então, eu já comentei isso com vocês aqui, se eu não me engano, isso aparece também nessa conversa. Acho que era uma cidade nos Estados Unidos, os caras colocaram um data center desse de inteligência artificial, quando os caras perceberam, não tinha mais água na cidade, porque toda a água estava sendo usada para refrigerar o bendito data center. Então veja, da onde vai vir tanta energia? Ontem a gente comentou dos 7 trilhões de dólares que o Sam Altman quer para investir em chips. Para que tanto investimento, para que tudo isso? E agora imagina que a gente constrói essa infraestrutura toda e o sol um belo dia faz puff, né? E aí ninguém sabe mais nada sem perguntar para o ChatGPT ou para o Gemini. Só para encerrar, eu acho que isso é interessante. Ontem eu ouvi um episódio do Mindscape, do Sean Carroll. O Sean Carroll é físico e ele conversa com gente de tudo quanto é lado, é impressionante a abertura que ele tem. Eu adoraria ter essa mesma, generosidade, né? E ele vai falar com um rapaz que está com um estudo muito interessante, que o título é curiosíssimo, né? O Benjamin Brin sobre Margaret Mead. Eu já tinha ouvido falar, é uma antropóloga famosíssima, né, que falou muito sobre a vida sexual dos povos originais da Polinésia, né, importantíssima sobre a história da sexualidade, da antropologia, da aceitação do outro. Ok, Margaret Mead, antropóloga, isso eu sabia. Psicodélicos, eu falei, e aí por último, utopia. Eu falei, cara, o que tem utopia a ver com, cogumelo, né? E com uma antropóloga. A questão é muito interessante, caso vocês tenham interesse nos usos terapêuticos, ou seja lá o que for, né? De LSD, etc e tal,
Saibam que isso, na verdade, não... Ok, a gente associa isso hoje à contracultura, né? A contracultura, seja lá o que for, algum movimento alternativo, né? Inclusive já criaram igrejas do LSD, já teve culto do LSD, mas não começou assim. A Margaret Mead, sim, ela tem um trabalho de campo em antropologia, conviveu com gente na Polinésia, mas ela acabou se envolvendo. Ela era uma época muito, imagina, extraordinária da ciência mundial, né? Você tinha várias disciplinas se encontrando, então ela conhecia físicos quânticos, o pessoal da cibernética, né? Várias cabeças percebendo que você tinha que sair do seu quadrado para fazer uma coisa nova, né? Você tinha passado pelo trauma da Primeira Guerra, pelo trauma da Segunda Guerra, então tinha a expectativa de, puxa, como é que a gente constrói um mundo melhor? E muitos desses cientistas tinham uma visão utópica. A própria Margaret Mead tinha uma visão utópica. Como que você melhora, como é que você cria uma humanidade melhor? Né? Como é que a gente, em princípio, evolui a humanidade? E isso quando começa a surgir essas substâncias psicotrópicas, né, sei lá, você tem o peyote, do peyote você faz a mescalina e alguém descobre como é que faz LSD, de repente está todo mundo experimentando isso, não para ficar doidão, mas para tentar entender a mente humana, para tentar entender se isso expande a nossa consciência, se isso ajuda a ver. Então tem décadas e décadas de experimentação científica, muita gente se expondo, isso acaba depois chamando a atenção do serviço secreto, a Margaret Mead era bissexual, isso começa a virar uma confusão, aí você tem caça às bruxas, você tem o anticomunismo, você tem, bom, em suma. Mas durante algum tempo, né, a questão dos psicotrópicos estava ligada a uma busca de um entendimento de como melhorar a condição humana, né, e por trás disso muitos pensamentos utópicos. Deu tudo muito errado, né, a CIA vai acabar usando isso talvez como um soro da verdade, né, de repente vai ter alguns desses pesquisadores espanam ou têm alguma experiência e ficam meio doidos e vão fundar algum culto. Aconteceu várias vezes. Você tem Timothy Leary, você tem Aldous Huxley com Portas da Percepção, que eu li, né, que bom que eu não levei aquilo a sério. Eu tenho uma absoluta uma aversão visceral a qualquer tipo de alucinógeno, eu não tomo nem cerveja, mas pois bem, então a coisa meio desandou e foi para a contracultura, mas hoje a ciência começa. E aí é um belo caminho de pesquisa, vou ver se trago mais conteúdo a respeito, que muitas dessas substâncias psicotrópicas, elas podem ter um efeito importante no tratamento de condições psiquiátricas, né? Depressão, estresse pós-traumático. Eu já conheci gente que jura de pé junto, né, que melhorou a sua condição psiquiátrica, a sua condição emocional e afetiva usando esse tipo de substância, mas são pesquisas, né? Os pesquisadores agora estão começando a vencer um pouco o preconceito que foi criado por conta da questão da contracultura. Mas o que é mais interessante dessa história, porque realmente eu vou ser muito franco, eu não sou, se é um remédio, se é a questão da expansão da consciência, eu acho um mito completo da década de 60, inclusive o Sean Carroll disse que, olha, minha mulher é uma pesquisadora, eu tomei LSD para ver se isso ia me ajudar, né, a ser um melhor físico. A resposta é não, né? Não ajudou em nada. O próprio pesquisador também fala, olha, eu também tomei achando que fosse me tornar alguém mais criativo, mas não, né, o que você experimenta durante um transe não serve para nada, é incomunicável, né, não muda absolutamente nada, mas o que é mais interessante para mim é essa questão da utopia, né, utopia que cada vez que eu ouço eu quero sair correndo, porque utopia significa que alguém achou, né, que existe um futuro ideal para todo mundo comum, né, que essa pessoa, né, pode ter sido anunciado por um Messias, pode ter vindo num livro sagrado, pode ter sido, sei lá, o Karl Marx, tanto faz, né, mas a ideia de utopia, o século passado foi bastante demonstrativo, né, do rumo que as utopias podem tomar. A própria Revolução Francesa é uma utopia da razão que termina em guilhotina e sangue. Né, você tem o comunismo, que também é uma utopia, que termina no Putin e uma série de oligarcas corruptos invadindo um país que não tem nada a ver com isso. Né, você tem utopias religiosas, você tem utopia de tudo quanto é lado, sempre esse sonho completamente delirante de que haja alguma maneira perfeita de organizar a sociedade que sirva para absolutamente todo mundo. Né? Não. Por favor, se eu tenho alguma coisa a vacinar, para vacinar vocês contra, é isso.
né? Veja, vamos agradecer aqui ao, né, quem achava que o Sol era o modelo de perfeição divina e eternidade. A gente tem que agradecer que o Sol é um tumulto danado, é um caos, né? A vida na Terra também é bastante complexa, tumultuada, imprevisível e aberta. Então, cada vez que eu ouço falar a palavra utopia, eu não vou dizer que eu puxo a minha Luger, como diria, né, o Goebbels nazista, mas cada vez que eu puxo o carro, eu quero sair correndo, por favor, questionem qualquer visão que vocês possam ter, ou qualquer certeza que vocês possam ter de que existe alguma forma ideal de convívio em que todos seremos absolutamente felizes e protegidos por algum anjo de armadura. Aliás, se o anjo, por que o anjo precisa de armadura? Não é uma boa pergunta. Bom, não sei. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Espero que tenha sido um bom episódio. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.